Nos últimos instantes, um anúncio arrepiante ecoou dos céus como um trovão espiritual. Uma sentença invisível que ressoou como alerta para os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Jesus, em sua infinita sabedoria, já havia previsto tempos como estes, em que o mundo mergulharia em escuridão, confusão e angústia. Agora, dois dos principais portos ligados ao Canal do Panamá encontram-se ameaçados por uma crise sem precedentes. Uma reviravolta inquietante está em curso. O governo norte-americano, em uma medida drástica e repentina, declarou o fechamento imediato do Canal do Panamá. A decisão foi tão abrupta que até mesmo os maiores especialistas em logística e geopolítica ficaram paralisados em completo estado de choque. Mas o que poderia estar por trás de tal manobra? O que poderia justificar o bloqueio de uma das rotas comerciais mais cruciais do planeta? Navios gigantescos, com cargas destinadas a alimentar economias inteiras, estão agora encalhados, imóveis, formando uma fila fantasmal em meio às águas silenciosas. A resposta oficial é vaga, envolta em silêncio e contradições. Porém, relatos de testemunhas no local começaram a emergir com detalhes que beiram o inacreditável. Uma estrutura incomum, jamais vista por olhos humanos, teria sido descoberta nas profundezas do canal. Alguns sugerem que seria uma ruína ancestral, um portal misterioso ou mesmo algo que desafia completamente nossa compreensão do que é natural. Uma equipe altamente confidencial, composta por cientistas e militares, foi enviada às pressas para investigar o achado. Mas o que encontraram lá embaixo permanece encoberto por um véu de silêncio e medo. Enquanto isso, o país enfrenta uma onda de frio sem precedentes. Uma tempestade polar avassaladora desceu sobre os Estados Unidos com fúria bíblica. Mais de 100 milhões de pessoas, em pelo menos 25 estados, estão sob alerta. Temperaturas caíram de forma brusca, batendo recordes históricos. Em menos de um dia, em diversas regiões, os termômetros despencaram mais de 40 graus, transformando estradas em armadilhas de gelo, congelando sistemas de água e deixando cidades inteiras em colapso. Nova York encontra-se sufocada sob toneladas de neve. O Texas, conhecido por seu calor abrasador, luta para sobreviver a temperaturas próximas de 10 graus. Linhas de energia ruíram sob o peso do gelo, mergulhando milhões na escuridão, sem aquecimento ou comunicação. Mas o mais alarmante ainda estava por vir. Relatos começaram a surgir de todos os cantos do país. Sons inexplicáveis, estrondosos, metálicos, semelhantes a trombetas ecoando no céu, foram ouvidos em plena madrugada. Esses ruídos perturbadores reverberaram por quilômetros, assustando moradores e confundindo especialistas. Não eram ventos, não eram trovões. Eram gemidos celestiais, como se os próprios céus gritassem. Vídeos começaram a circular, capturando esses sons misteriosos. Em alguns casos, eles eram acompanhados por luzes pulsantes, orbes azuis e brancas que apareciam e desapareciam em instantes, flutuando silenciosamente sobre cidades e campos. Meteorologistas, pressionados por respostas, tentaram descartar os relatos como fenômenos atmosféricos naturais. Mas algo não se encaixava. As luzes não seguiam qualquer padrão climático. Os sons vinham de diferentes direções, sem uma fonte identificável. Alguns moradores afirmam que os ruídos pareciam vir do subsolo, como se a terra estivesse gemendo. Outros estão convencidos de que vieram dos céus, prenunciando algo muito mais sombrio do que uma simples tempestade. Em meio a essa crise, cientistas começaram a registrar alterações alarmantes no campo magnético da Terra, flutuações que pareciam coincidir com o início da tempestade polar. Teorias começaram a emergir, algumas sugerindo que uma força invisível poderia estar interferindo com a estabilidade do planeta.
Haveria uma conexão entre a descoberta no Canal do Panamá e essas perturbações? Seriam esses sinais ecos das profecias antigas que previam desastres celestes e convulsões terrestres como prenúncios da vinda do fim? Jesus advertiu que nos últimos dias haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que as nações estariam angustiadas e perplexas diante do rugido do mar e das ondas. Estamos, por acaso, vivendo essas palavras? Porque enquanto os céus emitem sons inexplicáveis, os mares também se agitam. Mortes em massa de animais marinhos começaram a ser relatadas em várias partes do mundo. Golfinhos e baleias encalharam em números nunca antes vistos. Aves migratórias caíram do céu sem motivo aparente. Peixes surgiram mortos às margens dos rios, como se uma força invisível estivesse alterando completamente o equilíbrio da natureza. E não para por aí. Imagens capturadas por câmeras de segurança em diversos estados mostram figuras estranhas se movendo com velocidade anormal durante o auge da tempestade. Silhuetas borradas, de aparência quase humana, mas com movimentos sobrenaturais, surgem e desaparecem diante das lentes, como se atravessassem dimensões diferentes. Seriam alucinações? Defeitos na gravação? Ou manifestações de entidades que as Escrituras mencionam, seres que se moveriam entre mundos nos tempos finais? O profeta Isaías falou de um tempo em que a terra cambalearia como um bêbado, e o Apocalipse narra eventos em que trombetas celestiais anunciam o julgamento divino. Trombetas que trariam fogo, sangue, trevas e destruição à terra. A primeira trombeta queimaria 1/3 da vegetação. Incêndios florestais devastadores já têm feito exatamente isso nos últimos anos. A segunda trombeta transformaria os mares em sangue. O que dizer então das marés vermelhas e da morte em massa de criaturas marinhas? A terceira trombeta envenenaria as águas doces. Estamos vendo rios inteiros se tornarem impróprios para consumo, e a quarta escureceria os céus. Temos experimentado eclipses, nuvens tóxicas e agora até tempestades solares que ameaçam satélites e redes elétricas. E ainda há algo mais. Atividades solares intensas foram detectadas por astrônomos. Uma mancha solar colossal surgiu, emitindo radiações que interferem nos campos magnéticos da Terra. Essa mesma atividade pode ter provocado sons estranhos, apagões em cidades inteiras e falhas em sistemas digitais e GPS. E se essas manifestações celestiais forem apenas o começo? E se essas alterações não forem apenas eventos naturais, mas parte de um alinhamento profético muito maior? Enquanto isso, as tensões geopolíticas aumentam. O Oriente Médio continua a ferver. Jerusalém, como Zacarias predisse, tornou-se uma pedra pesada para todas as nações. Os conflitos em sua volta aumentam. As nações se movem como peças em um xadrez cósmico que culminará em um confronto final. Não seria esse o momento de acordarmos? Os eventos globais não podem mais ser vistos como simples coincidências. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo está errado com o mundo. Eu te convido agora a se inscrever neste canal, ativar as notificações e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa acordar. Porque os sinais estão se multiplicando e a verdade está sendo revelada àqueles que desejam enxergar. À medida que as evidências se acumulam, torna-se impossível negar que há algo muito maior acontecendo. Um padrão começa a se formar diante de nossos olhos, como se todas essas calamidades, o colapso climático, os sons inexplicáveis nos céus, as alterações magnéticas da Terra, a descoberta no Canal do Panamá, os apagões misteriosos e os sinais luminosos estivessem conectadas por um fio invisível, entrelaçado pelas profecias milenares que, por séculos, foram consideradas alegorias, mas que agora se mostram assustadoramente literais.
Em diversos cantos dos Estados Unidos, os céus assumiram uma tonalidade avermelhada, como se fossem banhados por sangue. As imagens captadas por moradores de Atlanta, Phoenix, Seattle e Denver mostram o céu envolto em uma neblina rubra intensa, pintando as nuvens como se fossem as cortinas de um julgamento iminente. Alguns cientistas tentaram justificar esse fenômeno com explicações comuns: partículas de poeira, reflexos solares, queima de florestas, mas nenhuma dessas teorias consegue explicar a uniformidade com que esse fenômeno apareceu em lugares tão distintos e distantes entre si. No Texas, dias antes da maior enchente das últimas décadas, moradores ouviram um estrondo prolongado vindo do céu. Não era trovão, não era avião. Era como se o céu tivesse gemido. Um som agudo, profundo e contínuo, que durou quase 3 minutos e causou arrepios em todos que o ouviram. Muitos descreveram a sensação como algo ancestral, como se uma presença antiga estivesse tentando se comunicar através do som. Logo após, as águas romperam barreiras, invadiram ruas, destruíram bairros e causaram um rastro de devastação. O que parecia apenas mais uma tragédia natural se revelou como mais um capítulo de uma narrativa muito maior e mais sombria. E quando olhamos para os céus, as confirmações continuam. Os registros mais recentes apontam para um aumento exponencial no número e intensidade de erupções solares. A última foi tão forte que rompeu a atmosfera superior e interferiu diretamente em sistemas de comunicação e satélites. Ondas de radiação cósmica foram detectadas cruzando o planeta. E essa mesma atividade solar coincidiu exatamente com os momentos em que as luzes azuis cortaram o céu e os sons metálicos ecoaram na noite congelante. As Escrituras nos alertam que nos últimos dias os céus seriam abalados. A palavra usada em Lucas é precisa. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Estamos assistindo a tudo isso acontecer simultaneamente. Os mares estão em tumulto, as ondas engolem cidades litorâneas e o mar se torna imprevisível. Em diversos pontos da costa, sensores marítimos detectaram flutuações anormais no nível da água, como se algo estivesse se movendo sob as profundezas, provocando deslocamentos inexplicáveis. Cientistas estão perplexos. Afirmam que não se trata de movimentações tectônicas normais. Algo mais está influenciando o comportamento do oceano. Pode ser uma força magnética, um despertar nas placas oceânicas, ou, como muitos temem, algo que habita os abismos e que agora começa a emergir. O profeta Oséias, em sua denúncia espiritual contra o povo rebelde, escreveu: "A terra está de luto, e todos os que nela habitam estão desfalecendo. Até os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo." Que descrição mais literal do que estamos presenciando. O colapso ambiental não é apenas um fenômeno ecológico. É um espelho de uma decadência espiritual profunda. A criação está gritando, a terra está gemendo e os céus estão ressoando com o som da advertência final. No meio de tudo isso, a sociedade segue adormecida. As pessoas continuam correndo atrás de distrações, entretenimento, acúmulo de riquezas e desejos passageiros, ignorando os sinais que Deus tem exposto com clareza. Estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé. O povo comia, bebia, casava-se, festejava, até o dia em que a porta da arca se fechou. E quando se deu conta, já era tarde demais. Jesus foi claro: assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá alerta televisivo, não haverá sirene. Os sinais já estão aqui, e eles estão gritando por nossa atenção. O mundo está em convulsão, mas o povo permanece surdo aos sons do céu e cego diante das trombetas que soam. Porque sim,
Esses sons metálicos, esses gemidos nos céus, essas luzes intermitentes e esses fenômenos climáticos sem precedentes são as trombetas modernas. São os chamados espirituais que anunciam que algo está para acontecer, que o juiz se levanta, que o noivo está às portas. As 4 primeiras trombetas do Apocalipse afetam diretamente a Terra, e cada uma delas tem paralelos claros nos eventos atuais. A 5ª trombeta, no entanto, nos apresenta algo ainda mais sombrio. Criaturas semelhantes a gafanhotos são liberadas do abismo para atormentar os homens que não possuem o selo de Deus. Não estamos dizendo que criaturas mitológicas já estão andando entre nós. Mas e se essas manifestações estranhas, os sons, as figuras borradas, os comportamentos animais desorientados, as doenças sem diagnóstico, forem os primeiros sussurros do que está por vir? E se o abismo já começou a se abrir? Há relatos perturbadores de padrões estranhos surgindo em campos nos Estados Unidos e na Europa. Marcas misteriosas no solo, símbolos desconhecidos que parecem irradiar uma energia que afeta bússolas, celulares e até o comportamento de animais nas proximidades. Em estações de rádio, captaram-se recentemente sussurros em idiomas não identificados, que parecem repetir frases rítmicas, como cânticos ou lamentos. Seriam essas manifestações espirituais sinais do que os textos antigos chamavam de vozes do abismo? O fato é, ninguém consegue explicar, mas todos conseguem sentir. Ao mesmo tempo, o sistema financeiro global começa a dar sinais de colapso. Economistas alertam para uma crise maior do que a de 2008, mas algo novo está acontecendo. Símbolos estranhos têm aparecido em sistemas bancários digitais. Padrões geométricos surgem nos gráficos do mercado sem explicação, como se uma força invisível estivesse interferindo até mesmo nas estruturas humanas de poder e controle. A economia global treme, as bolsas oscilam, e tudo isso ocorre em paralelo aos fenômenos espirituais que se manifestam diante de nossos olhos. Será que ainda dá para chamar tudo isso de coincidência? Ou finalmente começamos a perceber que há um propósito maior por trás dessa sucessão de eventos? O profeta Daniel escreveu que nos últimos dias o conhecimento aumentaria e que muitos correriam de um lado para o outro em busca de respostas. Estamos nessa geração, temos acesso a tudo, e mesmo assim, poucos estão despertos para a verdade que está bem diante dos olhos. A tecnologia, que hoje nos conecta em segundos, pode estar cumprindo a profecia que diz que o mundo inteiro verá os eventos dos últimos dias ao mesmo tempo. Por séculos, os estudiosos se perguntavam como todas as nações poderiam testemunhar as 2 testemunhas caídas nas ruas de Jerusalém. Hoje, com smartphones e redes sociais, esse evento se tornou absolutamente possível e talvez estejamos mais perto dele do que imaginamos. E é nesse tempo, em meio ao caos e à inquietação global, que surge o maior chamado: voltar para Deus. Arrependimento não é mais uma sugestão, é uma urgência. Os sinais estão por toda parte, e quem tem olhos para ver, já percebeu. A trombeta já soou, e a porta da graça ainda está aberta, mas não por muito tempo. A escolha está diante de cada um de nós: permanecer adormecido na ilusão do mundo ou despertar para a verdade eterna. Se você sente esse chamado, escreva: estou pronto. Que Deus te fortaleça. Os tempos chegaram.